Olá pessoal, graças e paz, espero que você esteja bem. Estamos começando a nossa primeira aula sobre a história dos batistas. Começamos um pouquinho mais cedo, vamos aguardar aí o pessoal chegar. Algumas pessoas me perguntaram por que nós começamos essa aula sem muita divulgação, mas tudo é um aprendizado. Hoje é a primeira aula, dia 21 horas, na segunda-feira, e nós teremos mais oportunidades para conhecer um pouco sobre a palavra de Deus. E eu quero convidar você que está chegando aí, já coloca o seu nome, clica no joinha, se inscreve no canal e nós vamos caminhar aqui durante alguns minutos conhecendo um pouco sobre a história dos batistas, como surgiram, de onde vieram, e por que chegaram ao Brasil. Qual é o objetivo desse estudo aí, já que o pessoal está chegando? Nosso objetivo é criar raízes mais profundas em relação à nossa fé. Nós precisamos conhecer bem a nossa palavra, a palavra de Deus, mas também precisamos conhecer a nossa história. Não pode existir um grupo de fé, de crença, que não conhece a sua história, não sabe a sua raiz, não sabe de onde veio. Então a importância de nós conhecermos a história dos batistas é principalmente saber das nossas origens. Quem foram os nossos pais na fé, quem foram os missionários que trouxeram a palavra de Deus até nós, e também para conhecer um pouco sobre a raiz da nossa igreja. E vamos começar hoje uma aula rápida, 10 minutinhos, para conhecer a nossa história. Eu volto a dizer, por que estamos estudando a história dos batistas? Irmãos, é fundamental, nós que propagamos a nossa fé, temos a nossa igreja, nós não conhecemos a nossa história, temos que conhecer a nossa história, saber a nossa origem, de onde nós viemos e qual é a formação da igreja. Eu tenho a certeza que isso só vai contribuir para o nosso crescimento e a nossa experiência de fé, ok? Então vai compartilhando aí e eu já quero começar a nossa fala sobre a história dos batistas, apresentando aqui a nossa logo principal. Está aí a história dos batistas. Essa é a logo da Convenção Batista Brasileira. Ela tem esse formato do círculo, como se fosse a bandeira nacional, e dentro dela o símbolo do peixe, que é o ictus, que tem aí o símbolo do peixe, que também é um símbolo que fala sobre o Evangelho. A Convenção Brasileira está espalhada pelo Brasil, do norte a sul. Temos igrejas divididas em convenções estaduais. Temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Convenção Batista Carioca e a Convenção Batista Fluminense. Aí tem a Convenção de São Paulo, a Convenção da Bahia, a Convenção de Recife e por aí vai. Mas temos a Convenção Brasileira, que une todas essas convenções estaduais numa só organização. E geralmente essa convenção ela acontece uma vez por ano, geralmente é em janeiro, em um estado do Brasil, onde todos os batistas vão para lá para discutir assuntos administrativos como também doutrinários. Então esse ano vai acontecer em janeiro, em Recife, e todos os batistas que puderem comparecer estarão lá para discutir sobre as doutrinas, sobre as mudanças da lei, sobre as questões de relatórios do crescimento dos batistas no Brasil. Mas vamos lá, pessoal, acho que quem chegou, chegou. Vamos nessa, quem chegou vai pegar a aula depois. Vamos caminhar agora para a gente conhecer um pouquinho sobre a nossa história, beleza? Então vamos lá. Desde a fundação do cristianismo, foi perseguidos pelos judeus e gentios. O evangelho, todos sabem, no início de tudo lá, da igreja primitiva, foi perseguida pelo Império Romano, a igreja primitiva, os discípulos e tal, e tudo isso aconteceu debaixo de muito sangue. Depois, o imperador Constantino se converte, ele traz a religião cristã para dentro do império, nós não vamos discutir isso aqui agora, e a igreja cristã romana passa a ser a igreja oficial. Depois o tempo passa, isso começa uma inquietação muito grande de tudo que estava sendo ensinado pela igreja romana, pelas indulgências. Então surge a reforma protestante. Lutero questiona que o justo vive pela fé, não é através da perdão de pecados do Papa, não é através de pagar indulgências, mas sim através da sua fé e da crença em Jesus Cristo. Então, o movimento protestante, que tem essa palavra protestante, que protestavam contra os ensinos de Roma, começa a crescer. O movimento protestante começa a crescer, novas ideias, novas doutrinas, mas ao mesmo tempo começa uma grande perseguição contra os reformadores. Só que o tempo passa,
Os próprios reformadores depois, que começa a surgir várias igrejas e várias denominações e linhas de pensamentos, eles começam entre si também a criar divergências doutrinárias, e isso vai ocasionar mortes, problemas e dificuldades. Só que nesse período a Igreja Batista ainda não existia. Tá? Existiam algumas linhas de pensamento reformado, mas a Igreja Batista ainda não estava, não tinha nascido. Né? Então, na Inglaterra, existia uma igreja que era a religião oficial, a Igreja Anglicana. Havia uma intolerância religiosa nessa região por parte dos religiosos desse tempo, o anglicanismo, que perseguia quem não era da Igreja Anglicana. Mas isso tinha um motivo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, dentro desse movimento da Igreja Anglicana, nós temos que pensar um detalhe. Por exemplo, a Igreja Metodista, ela surge de John Wesley. John Wesley é o fundador da Igreja Metodista com a sua doutrina, com o seu ensinamento. A Igreja Presbiteriana surge de Calvino. Surge então a sua doutrina, os seus ensinamentos, e aí surge o presbiterianismo. E de Lutero, o reformador, surge a Igreja Luterana. Tive até a oportunidade agora, lá no local onde eu fui, em Petrópolis, tem a Igreja Luterana, muito antiga na cidade, uma das mais antigas, belíssima sua arquitetura, sua construção. Mas o que eu quero dizer com isso? Entre metodistas, presbiterianos, né, e luteranos. A Igreja Batista, ela não tem um fundador. Como vimos aqui, o John Wesley fundando a Igreja Wesleyana, Lutero, a Igreja Luterana, e Calvino, a Igreja Presbiteriana. A Igreja Batista, ela não tem um fundador. Nós temos alguém que começou a igreja, mas o seu compêndio de doutrina, os seus ensinamentos, ele parte não de um homem, mas parte de um conceito teológico. Né? A teologia foi sendo construída através da reflexão, através do pensamento. Hoje nós não temos aqui uma declaração, né? Temos uma declaração doutrinária. Né? Então, ela é construída através de reflexões, de pensamentos, não fundada em cima de um homem. Um homem foi lá, que nós vamos falar dele daqui a pouco, ele instalou a igreja, mas ele não é o fundador, e sim, com a sua linha de pensamento, os seus livros escritos, com o qual todos que concordaram passaram a fazer parte daquela igreja. Não foi dessa forma que surgiu a Igreja Batista. Mas vamos então voltar ao assunto. Então vamos recapitular aqui. Os batistas não surgiram do trabalho de um teólogo, não foi um homem que fundou a Igreja Batista, como o caso de Wesley, como o caso de Lutero, como o caso de Calvino. Ela surge através da reflexão teológica. Mas teve um motivo para isso acontecer, e agora nós vamos voltar lá na Igreja Anglicana. Como aparece a Igreja Anglicana e qual foi o motivo que ela surge? Nós vamos ser rápidos aqui para a gente poder entender. Bom, o rei Henrique VIII, ele tinha sua esposa, Catarina de Aragão, e tinha sua amante, Ana Bolena. O rei Henrique era apaixonado pela sua amante, a Ana Bolena, e queria casar com ela. Só que a Igreja Católica, o Papa, negava pedido de casamento, de divórcio. Era proibido o divórcio. Então, o Papa, só ele que podia fazer isso. Ele não dá a carta ao rei Henrique VIII para se separar de Catarina de Aragão, a sua mulher, para que ele pudesse casar com a Ana Bolena, a sua amante. Então, o que acontece daqui? O rei Henrique, não concordando com a posição do Papa, ele se rebela, ele monta a sua própria igreja. E ele então vai tirar da Inglaterra a ligação com a Igreja Católica e vai fundar a Igreja Anglicana. Ela estava livre do Papa, liberta do Papa, mas o rei Henrique comandava essa igreja. Ele era o chefe dessa igreja, né? Era o comando, era ele que dava as normas e as diretrizes para essa igreja. Porque ele queria se divorciar da sua esposa, o Papa não deu a carta de divórcio, ele ficou revoltado e montou a sua própria igreja, rompeu com o papado, rompeu com a autoridade da Igreja Romana e formou assim a sua igreja. Eu estou tentando ser bem claro, bem simples, para que os irmãos possam entender a problemática de tudo como acontece. E aí então ele monta a sua igreja por causa de um divórcio que o Papa não deu. Só que essa igreja que surge, ela começa a ficar inquieta, porque havia dentro da igreja anglicana gente fiel, gente que realmente reconhecia a autoridade da igreja,
e entendia que ela não poderia estar ligada nem ao Papa e nem tampouco ao rei. E aí, o que acontece? Em 1603 a 1625, surge um movimento puritano no governo, né, de Elizabeth, que tenta purificar a igreja anglicana. Ela é chamada de um movimento puritano porque ela tenta tirar toda aquela liturgia, aqueles ensinamentos da igreja católica, e que possuía uma liturgia bem parecida com a igreja católica. Mas eles também queriam se libertar também do rei, porque achava que a igreja tinha que estar separada do Estado. Então veja que essa discussão de igreja e Estado não é de hoje, né? Já vem de muito tempo. Então eles desejavam que a igreja fosse purificada, não estivesse nem com o Papa, mas também não estivesse com o rei. Então surge esse movimento de puritanos. Mas dentro desse movimento puritano surgem dois movimentos interessantes, o movimento não separatista e o movimento separatista. Então vamos aqui pensar comigo. A igreja católica, a igreja anglicana, ela rompe com a igreja, surge dentro da Inglaterra por causa de um divórcio que o rei não recebe e ela agora está desmembrada da igreja católica. Não está mais obediente ao Papa, mas está obediente ao rei. Só que dentro da igreja anglicana existem movimentos que estão contra o rei dirigir a igreja. E aí o que acontece? Surgem esses dois movimentos, o movimento separatista e o movimento não separatista, puritano. Então, o que está acontecendo aqui? Enquanto há um grupo que quer purificar a igreja, mas quer continuar anglicano. Ele acha que a igreja não tem que se dividir, não tem que montar outra. Eles têm que se purificar, eles têm que se libertar do rei, mas continuar no mesmo sistema anglicano. Já existe um momento separatista que quer romper também com a igreja anglicana. Ele quer sair, ele não quer ficar debaixo da autoridade do rei, mas também não quer ficar como anglicano. E aí vamos agora entrar no processo do surgimento, que os irmãos vão entender, da Igreja Batista, ok? Deixa eu só consertar aqui, que deve ter ficado um pouquinho fora. Deixa eu ver, ok? Deixa eu só acertar aqui. Beleza. Então vai surgir um homem chamado John Smith, né? 1570 a 1612. Ele era teólogo formado em Canterbury, era pastor anglicano, veja que ele estava dentro da igreja anglicana de 1600 a 1603. Ele era puritano, ele queria que a igreja viesse a se purificar e era separatista, ele queria que a igreja anglicana rompesse e eles fundassem uma outra igreja. E junto com Thomas, né, Henrys, aí o advogado, amigo, e eles então juntos começam a discutir a questão de uma nova igreja, de um novo pensamento, de uma nova reflexão, saindo fora da igreja anglicana. Então, o que vai acontecer agora? Eles fogem para a Holanda, porque havia uma perseguição muito violenta na Inglaterra, não havia liberdade religiosa, ou você era anglicano ou você era preso, e eles então saem da Inglaterra e vão para a Holanda, juntos, os dois. Chegando lá, eles fundam então a primeira igreja batista em solo na Holanda, holandês, né? Então vamos pensar assim, qual foi o país que começou a primeira igreja batista? Na Holanda. Por quê? Porque os dois, tanto o James, né, John, como o Thomas, deixam a Inglaterra e vão em direção à Holanda por causa da liberdade religiosa. Mas qual eram os pontos que eles defendiam? Primeiro, eles eram contra o batismo de criança, que era uma herança da Igreja Católica dentro da Igreja Anglicana. O batismo com profissão de fé. O indivíduo tinha que dar o seu testemunho público que acreditavam em Jesus. E eles entendem que o seu batismo ele é nulo, ele não tem sentido. Então eles se batizam novamente. O interessante aqui desse movimento é que eles não só vão sozinhos, mas 36 irmãos ainda saem da Inglaterra e vão para a Holanda, e lá eles fundam a primeira igreja batista. Então eles tomam isso como regra. Não vão batizar crianças, são contra o batismo de criança, são favoráveis ao batismo mediante adultos, né, com razão, dependendo da idade, com a profissão de fé, reconhecendo a sua fé, e vão também passar essa visão de que o seu batismo é nulo. Então eles acabam eles mesmos se batizando e começando ali surgir uma nova igreja de fé, no caso da denominação batista. Mas eles vão ter contato com alguns teólogos, por exemplo, o Newman Simon, o Ulrico Zwinglio, Calvino,
Jacob Armínio. Então esses teólogos, né, contato com esses teólogos é que vai formar a doutrina, é que eles vão discutir as teologias, o pensamento sobre Deus, sobre a doutrina, sobre a fé, e diante disso, eles então conseguem aí entender exatamente como deveriam se comportar. Tá? Então não foi uma coisa assim do acaso, não foi alguém que fundou a Igreja Batista. Eles foram uma reflexão teológica em cima de muitos teólogos. Depois nós vamos ver mais à frente que a Igreja Batista ela se divide também em alguns pensamentos doutrinários, mas não foi um homem apenas que fundou. Ela surge na Holanda, mas aí James morre e então o seu companheiro, seu amigo, advogado, volta para a Inglaterra, porque agora está mais calmo, está mais tranquilo, não existe mais tanta perseguição, e aí vai surgir a primeira igreja na Inglaterra batista. Então a primeira vai ser na Holanda, o foco é na Inglaterra, mas a perseguição faz com que eles venham fugir da igreja anglicana, vão para a Holanda, fundam a primeira igreja batista na Holanda, e depois, quando a coisa está mais tranquila, eles voltam para a Inglaterra e fundam assim a primeira igreja batista em solo inglês. E daí, na próxima aula, quinta-feira, no mesmo horário, nós vamos falar sobre a Nova Inglaterra, porque há uma perseguição acontecendo na Inglaterra e eles tendem a fugir para os Estados Unidos da América, América do Norte. E chegando lá, eles vão fundar a Igreja Batista Americana. E aí vai surgir uma das maiores convenções do mundo em relação à obra missionária, à expansão do evangelho através dos batistas americanos. E aí os batistas americanos enviam missionários para cá, e nós vamos ter a quarta aula, quando eles vêm para o Brasil, vamos estudar quem foram, como chegaram aqui, quais foram as condições que chegaram aqui, e eles vão fundar a Igreja Batista em solo brasileiro. Ok? Então, voltando aqui, eles agora vão para a Inglaterra, fundam uma igreja batista em solo inglês. Eu quero passar aqui uma informação para vocês, deixa eu só consertar isso aqui, beleza, tá? Existem algumas teses sobre os batistas e o surgimento dos batistas, são 3 teses. A primeira dela é JJJ, ou Jerusalém, Jordão e João. Alguns teólogos vão defender que os batistas surgiram de João Batista, né? Porque João Batista ele vai batizar Jesus lá no Jordão e através daquele batismo ali por imersão começa então o surgimento dos batistas. Alguns defendem que os batistas são antes até da Reforma Protestante, através dos valdenses que foram perseguidos e tal, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui não. Isso não tem a argumentação histórica nem teológica para defender essa tese, é uma suposição que alguns defendem. A segunda é que eles vêm de um parentesco com os anabatistas batizavam de novo. Então, esse prefixo aí de Ana pode ter caído, segundo eles, com o tempo, né? Então, Anabaptista, daqui a pouco ficou só Batista. É como se fosse um vício de linguagem, né? Chama de Antônio, daqui a pouco vira Toninho, Toninho, e aí diminui, né, a palavra para facilitar assim a pronúncia. Alguns defendem que esse Ana caiu com o tempo, mas eles eram uma doutrina em que todos aqueles que viessem de uma outra fé, de uma outra convicção de fé, deveriam passar pelas águas novamente, batismo. Não existe nenhuma posição física sobre isso, histórica, que isso seja verdade, é apenas uma especulação. Agora, a terceira é a que nós estamos estudando agora, que é a origem dos separatistas ingleses do século XVII. Então, essa visão é que nós defendemos, que a origem dos batistas vem do rompimento separatista da igreja anglicana, que não concordam com o rei, não concordam com a liturgia, eles saem, alguns líderes, alguns membros, e principalmente o James Smith, que é um pastor anglicano, que não concorda e pretende então fundar uma outra porque acha que o rei não deve se misturar
com a religião, as questões de batismo de criança, as questões da falta da profissão de fé, tudo isso que estava ligado ainda à Igreja Católica, ele acha que isso deveria ser extraído da Igreja Anglicana, e ele então sai e vai fundar a primeira Igreja Batista em solo na Holanda, holandês. E aí, depois eles vêm para a Inglaterra e conseguem então fundar não mais o James, que o James Smith morre, mas o seu amigo advogado volta para a Inglaterra e funda a Igreja Batista em solo inglês. Então a nossa origem vem da Igreja Anglicana, pelo rompimento da Igreja Anglicana e pela fundação na primeira Igreja Batista da Holanda e depois na primeira Igreja Batista na Inglaterra. E agora eles vão sair da Inglaterra e vão migrar para os Estados Unidos da América e aí vai para o mundo. Então, pessoal, essa é apenas um bate-papo aqui rapidinho sobre as questões da nossa origem. E eu tô vendo aí o pessoal chegando, né? Muita gente tá chegando depois. A live começou às 21 horas. Nós vamos estar aqui juntos quinta-feira para a segunda aula sobre a origem dos batistas. E eu gostaria muito que você pesquisasse sobre isso. Não dá para falar com detalhe, não dá para se aprofundar tanto, mas o legal disso é que nós estamos aqui estudando. Estou vendo bastante gente aí na live. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa visão. E alguém me pergunta, pastor, por que você está fazendo isso? Olha, irmãos, nós temos que conhecer a nossa fé. Se eu pertenço a uma denominação, uma igreja, tem que conhecê-la, né? Existe aqui uma pausa que eu quero, enquanto vocês estão aqui. Há muitas pessoas preocupadas com a cor da igreja, se a igreja, a música da igreja, o templo da igreja. As pessoas estão mais preocupadas com a estética, estão esquecendo que o mais importante é saber o que essa igreja prega. As pessoas não procuram saber o que ela prega, não procuram saber o que ela ensina. Nós somos batistas, nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, e nós ensinamos a Bíblia, temos o prazer de ensinar a palavra de Deus, e nós incentivamos os nossos irmãos a conhecer a sua doutrina. Não estou dizendo aqui que somos melhores do que ninguém, mas é impossível você estar dentro de uma igreja e não saber o que ela prega, e não saber o que ela ensina. Então nós temos a classe dos fundamentos, temos a classe lá, o que cremos, e o pastor Mateus aqui nos ajuda nessa orientação, e agora nós estamos pelo online trazendo essa informação para você, que aqui nós vamos discutir um pouquinho sobre história, sobre informação, e na quinta-feira nós vamos voltar para trazer mais informações para você. Então, se você ainda não faz parte do canal, clica aí em inscrever-se, taca o dedo no joinha aí, vai de voador aí, nos ajuda a impulsionar, porque começou hoje as aulas sobre a história dos batistas. Eu pretendo